vivem no Egito, da sua arrogância, da sua ignorância, ou até mesmo dos seus rituais simbólicos de que nada valem, se ainda não destruíram o seu faraó interno. Olá, Shalom, bem-vindos todos novamente ao nosso projeto Revelando o Oculto. Antes de entrarmos no assunto que será dito aqui, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para podermos divulgar esse canal e levar estes conhecimentos às pessoas que são desprovidas destes conhecimentos. Agradeço a você e a todos que têm entrado em nosso canal, compartilhado esses vídeos, e isso tem engajado o nosso canal, e agradeço a todos, sou muito grato a vocês. E sou muito grato também a Shen por estar dando esta oportunidade de poder levar até vocês um pouco do conhecimento que está oculto. E hoje não será diferente esses assuntos. Hoje estaremos trazendo um assunto muito complexo e comemorando então esta data simbólica de Pessa, adentraremos nesses assuntos e agradeço a você. E peço também para que você assista os demais vídeos que está neste canal, com variedades de assuntos de Kabbalah, de Torá também, e que você nos ajude a estar transportando este canal a várias outras pessoas. E são vários conteúdos com muitas informações, tudo isso para enriquecer os seus conhecimentos e assim trazer mais elevação para sua alma. Muito bem, o assunto aqui que será dito aqui hoje, eu vou trazer algumas revelações, principalmente para os caminhos que hoje estamos trilhando ou que está sendo trilhado por nós, e é justamente o estágio de escravidão, ou seja, o mesmo estágio aonde o povo de Israel estava sendo escravo de Faraó, e esse mesmo estágio aonde nos encontramos hoje. Veja então, estamos em 5.781. Conforme algumas fontes de historiadores, Israel foi escravo ou esteve no exílio durante 116 anos. Somente após aos 80 anos, Moshe Rabbeinu foi instruído por Hashem para procurar por Faraó e exigir a libertação do seu povo. Este é o ponto principal do assunto que estaremos abordando aqui. Moshe não se acovardou diante de seu povo. Esta é uma maneira muito simples de podermos entender a liderança de Moshe Rabbeinu, não sendo um homem covarde e nem se calando diante de tudo que acontecera ali no Egito, aonde o seu povo estava sendo escravizado. Bom, Moshe Rabbeinu era um líder sem partido, sem apadrinhamentos. Ele foi um verdadeiro líder que liderou um povo em uma época sombria, aonde o valor moral era horripilante. Existiam muitas injustiças contra o povo de Israel. Bom, você consegue assimilar os fatos com que estamos vivendo hoje
E a mesma história trazida em Shemot, Êxodo, mas no Êxodo, o fim da escravidão foi no 15º dia de Nissan, que para nós aqui é o mês de março, do ano de 1313 antes da Era Comum. Bom, trazendo para a nossa realidade hoje, você vê qual a nação que foi liberta do Egito? Esta é uma pergunta muito significativa diante dos fatos que estão ocorrendo hoje em todo o mundo. Aonde foi que houve a libertação do povo? Não estamos falando aqui somente de Israel, estamos falando da humanidade. E qual a diferença da mesma história do Êxodo? Existem várias diferenças. E uma delas é, hoje não temos Moshe Rabbeinu, um homem íntegro, valente, com seu posicionamento em defesa de um povo que estava sendo escravo no Egito. Muito diferente de hoje. Hoje o que achamos mais são covardes diante de todo o sistema, medo de posições, medo de perderem seus nomes, medo de perder seus caches. É por esse motivo que não falam. Até esses assuntos são praticamente excluídos. Não são assuntos principais, né? É claro, não querem perder seus postos. Muito bem. E quais eram os traços do Egito? Estas são as suas características: a injustiça, a opressão, o ego, vaidades, poder, luxúria, pornografias, incestos, magias, feitiçarias, antissemitismo, ódio, injúrias. Tudo isso Moshe lutou contra estes fatores. Isso aconteceu naquela época, naquele Egito. E naquela época houve a libertação daqueles escravos. A pergunta é: ainda a humanidade vive nestes aprisionamentos? Ou seja, mesmo nós estando na Galut, ainda vivemos como escravos de nós mesmos. E não é só isto. Vivemos escravos do sistema de aprisionamento global que escraviza toda a humanidade. E não temos um Moshe. Não temos o libertador. Quer exemplos? Isto não é diferente daqueles anos e daquela época, quando houve um homem corajoso que enfrentou todo o sistema de Faraó, enfrentou ameaças de morte, opressão, mas ele se manteve firme em seu propósito de libertar o seu povo. Diferente de hoje, vemos homens covardes, medrosos, que são incapazes de enfrentar as injustiças ou até os desmandos das autoridades atuais de hoje. Voltando então para Parashá, em Êxodo, Shemot, Perek 12 e verso 7. Eu quero trazer aqui algo muito importante agora. Está escrito no verso 7 do Perek 12 que foi ordenado ao povo uma proteção, ou seja, foi enviado ao povo uma proteção, antes que o malar, ou anjo da morte, passasse por ali e matasse todos os primogênitos. Isso está no verso 7, em Shemot, e está escrito assim: e tomarão do sangue. Ou seja, aqui não está falando para as pessoas beberem o sangue. É interessante essa palavra, e tomarão do sangue. Aqui está falando pegar o sangue. E porão sobre os dois umbrais. Para todos aqueles que estudam Kabbalah, o nível sólido da Torá, consegue interpretar esse verso aqui. Sangue
que vem da raiz da palavra em hebraico Adam, e porão sobre os 2 ombrais. 2 no hebraico é Beit ou Bait, e sobre os ombrais das portas, porta, temos a letra Dalet, entrando um pouco na gemátria, que o assunto fica mais interessante. Aqui realmente está alguns códigos que foi enviado ao povo. Não é simplesmente palavras de pegar o sangue e passar sobre os ombrais, mas aqui tem alguns códigos importantes dentro da gemátria e dentro da Kabbalah que podemos trazer para algumas coisas importantes. E claro, quem está assistindo esse vídeo e quem estuda realmente sabe o que esses códigos aqui estão dizendo. Continuando o texto, e sobre as vergas das portas e das casas, em que o comerão, carne grelhada no fogo, e pães asmos com ervas amargas comerão. É importante salientar esses versos de portas, casas, comer carne, fogo, pães e ervas amargas. Este texto, como eu disse antes, traz um código de letras que deveriam ser ditas naquela noite, com suas portas fechadas e o sangue como a marca da Brit ou da circuncisão. Estes detalhes são muito significativos para cada Chachamim, para cada estudante. São códigos para estar protegidos. Esta é a razão. Esta era a marca para que o povo estivessem protegidos. Estes detalhes são muito significativos para cada estudante da Torá em estar protegido de todas as influências do Egito, protegendo-se então do malar que traria os julgamentos para todos. O povo ali estavam todos em uma fase de isolamento, trancados dentro das suas casas, e para o lado externo de suas casas, nos ombrais das suas portas, deveria estar contido ali um símbolo para a proteção das suas casas, para que o malar da morte não passasse e não levasse os seus primogênitos. Esse é um código muito importante para você que conhece o oculto da Torá. Aqui tem códigos impressionantes. E não era simplesmente um símbolo, uma marca, era uma letra que protegia suas casas, seus corpos. Na Torá traz elementos que são símbolos, como casa. Realmente, o nosso corpo é a nossa casa, a vestimenta da alma, aonde deve haver a marca, o símbolo de proteção contra as influências do próprio Egito e também contra o anjo da morte. Ou seja, temos que ter o símbolo gravado do lado externo da nossa casa, do nosso corpo. E quando virá o anjo da morte, em dias terríveis, dias de peste, o nosso corpo tem o símbolo selado com o sangue da nossa Brit, selando o nosso corpo para que o anjo da morte não leve a nossa vida. Existem sim símbolos. Eu não vou te contar, mas tem muitos segredos aqui nesse texto que ensinam como você se proteger destes malar que trazem julgamentos severos à nossa casa, ao mundo, aos povos. E isso foi ensinado naquela época. E aquele povo estava vivendo uma tensão que era administrada por Faraó. Mas eles sabiam 2 segredos, estes que eu acabei de revelar para você nesse texto. O povo conhecia esses segredos, porque Moshe Rabbeinu foi o líder do povo e ensinou-os os segredos para a proteção dos seus corpos. Realmente aqui, no texto literal, está falando da proteção das casas,
Mas para quem estuda Kabbalah sabe muito bem que são símbolos usados para a proteção dos corpos diante de tudo que está acontecendo até nos dias de hoje. Doenças, pestes, existe uma proteção para os nossos corpos, escrito aqui nesse texto. Bom, afinal, naquela época os segredos eram muito influentes entre eles. E no verso 11 tem mais um código oculto para a libertação do povo. O primeiro código traz a proteção, o segundo, a libertação. Veja, afinal, naquela época os segredos eram muito influentes entre eles. No verso 11 nos traz o código para a libertação, enquanto no verso 7 nos traz os códigos para a proteção do corpo, ou seja, da casa, da Bait. Veja então no verso 11, cingir as cinturas, ou seja, medir as cinturas, sapato nos pés, e os vossos cajados em vossas mãos. E comereis com pressa, e peça é para o Eterno. Os códigos aqui está se referindo a esses dias de peça. Nos protegermos com o selo externo do nosso corpo e ao mesmo tempo usar os códigos para a libertação. E Moshe se levantou como estandarte da liberdade, quebrando as algemas. Ele então ensinou o povo o que estava oculto dentro dos textos sagrados. Ao se rebelar contra as injustiças, então só assim houve então a sonhada liberdade. E esta data de Pessa significa para nós a libertação. Mas, espere aí, aonde o mundo foi liberto? O mundo ainda é escravo e ainda vivemos tudo isto aqui no físico. Bom, essa data apenas serve de memorial, apenas lembranças. Para muitos, sim, apenas rituais simbólicos, mas dentro de si ainda vivem o êxodo interno e também externo. São incapazes de ver através do véu, porque apenas há um deslumbre da covardia e da insignificância de poder libertar um povo, ou mesmo libertar a si mesmo. O malar vai passar antes da libertação. Você conhece os segredos? Você conhece os segredos? Ou apenas vive com seus símbolos e costumes? Se ainda você vive dentro da bolha chamada de Egito. Bom, os segredos foram revelados aqui. A minha intenção não é de magoar ninguém, ou de mesmo falar de religiões alheias, mas estamos falando de segredos. Segredos aqui foram revelados agora. Existem duas formas, ou seja, duas fórmulas de códigos para marcar a sua Bait. E esses segredos estão aqui, e pessoas ainda vivem. Podemos então tentar entender que o Egito ainda vive em muitos, porque muitos ainda não têm a marca. Não estou falando só da marca física, que é uma marca registrada de todo cabalista e de todos que conhecem os segredos. Sim, existem pessoas que são marcadas com esses segredos, e tem pessoas que ainda, mesmo imaginando que não são escravos, eles ainda vivem no Egito. Muitos vivem no Egito da sua arrogância, da sua ignorância, ou até mesmo dos seus rituais simbólicos de que nada valem, se ainda não destruíram o seu faraó interno. Essa é a mensagem que eu deixo para esses dias que estamos vivendo
hoje aprisionados dentro do nosso Egito interno e também externo. Peço a Hashem todos os dias para a libertação do nosso povo, que vive no Egito, no exílio, e que ainda não acordou. Ainda acreditam que Moshe os libertou e continuam com a mesma cultura de sempre. Deixo aqui a mensagem para você, que Hashem os abençoe. Compartilhe o nosso vídeo, dê o seu joinha, saia do Egito o mais breve possível. Marque sua bait, se liberte e que Hashem os abençoe. Bem-vindos ao Revelando o Oculto. Shalom. Lehi Etrod.